E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre um mangá shoujo, porque eu sei lá, me deu vontade de falar desse mangá, porque eu acho ele uma das coisas mais gostosas de se ler que eu já li em toda a minha vida. E meio que essa vontade de falar dele no canal, ela me veio com o anúncio de uma adaptação em live action desse mangá, né? Hoje eu vou falar pra vocês sobre Kieta Hatsukoi. O mangá é escrito pelo Ataru Hinekure e ilustrado pela Haruko, e ele é publicado na Besatsu Margareto. E foi na revista no dia 12 que eles fizeram um anúncio de que essa obra ganharia uma versão em live action que deve estrear em outubro. O mangá começou a ser publicado no Japão em junho de 2019. Ele já conta com 5 volumes, inclusive um spin-off sendo publicado também na revista, e o 6º volume está previsto para o dia 25 de agosto, ainda esse mês. A Viz Media já anunciou também o lançamento do mangá em inglês, e eles têm a previsão de lançar o primeiro volume da série no dia 5 de outubro. Aí agora eu vou falar pra vocês um pouquinho do que se trata essa história, que é um shoujo. Parece que começa como um grande triângulo amoroso, mas a coisa vai se desenvolvendo em um ritmo excepcional, excelente, e vai assumindo traços de uma comédia romântica muito gostosa. Eu vou falar pra vocês então um pouquinho da obra, o que eu acho dela de uma maneira geral, e espero que vocês gostem. Quando sair o dorama, eu prometo que eu falo sobre ele aqui no canal. O nosso protagonista é o Aoki. Ele é um jovem rapaz que tá no 2º ano do ensino médio. Ele é apaixonado pela Hashimoto, uma menina, uma colega de classe dele, mas ela não tem, bem dizer, olhos para ele. O gatilho de toda a história, ela vai começar a partir do momento em que a Hashimoto empresta para ele uma borracha, e ele vai entender que ela é apaixonada pelo Ida, um outro colega de classe deles. Só que o Ida, por um descuido do Aoki, ele vai descobrir, vai perceber isso. E em toda essa confusão, em meio a essa confusão, para evitar que a Hashimoto fosse exposta ao ridículo, né, por gostar do menino, o Aoki vai acabar assumindo aquilo ali como se fosse uma questão, um amuleto dele, e que ele que era realmente apaixonado pelo Ida. Então, em meio a toda essa confusão, para evitar a exposição da menina, e também a partir do momento em que a reação do Ida é meio questionável, ele decide manter essa mentira, onde ele vai dizer pro Ida que é ele quem é apaixonado. Então ele acaba fazendo uma confissão, e é por causa dessa grande confusão entre esses 3 personagens que toda a história começa. Eu quero dizer pra vocês, desde já, que essa obra é maravilhosa, que ela tem sim esse casal de meninos na obra, mas todo o meu vídeo deve conter spoilers, porque fica meio difícil eu falar sobre ela, sobre as coisas que eu quero mencionar, sem falar spoilers da obra. Então, se você ainda não leu, leia a obra primeiro, depois assista o meu vídeo, vê se você concorda com as minhas perspectivas. Mas mesmo os poucos spoilers que você deve ganhar aqui no meu vídeo, eles não vão te impedir de uma experiência muito gratificante com essa obra. Então você também tem a opção de assistir o vídeo, que eu com certeza vou te convencer a ler ela. A história vai se construir em um apanhado de desencontros e confusões gerados por personalidades super diferentes entre os protagonistas, que vão levar a gente em situações questionáveis, né? Então a gente tem o Aoki meio sem saber como lidar bem com o Ida, porque tudo parece muito confuso, parece que o Ida, ele nunca viveu nada parecido com alguém apaixonado por ele, e ele tá meio que tentando dar uma chance àquilo, enquanto ao mesmo tempo que tá preocupado com o Ida, o Aoki tá preocupado em não expor a Hashimoto, e ele ainda vem nutrindo os sentimentos por ela, mas de repente um sentimento começa a se formar pelo Ida, e esses sentimentos começam a entrar em conflito. Vai chegar um ponto onde ele percebe que o sentimento que ele tinha pela Hashimoto, ele começa a se apagar, e o sentimento que ele tem pelo Ida só cresce. Esse é um momento maravilhoso, onde meio que fecha esse primeiro arco da história, né, onde a confusão se formou, onde esse era o grande problema, e onde eles vão fechar esse arco de uma maneira bem criativa, que na real a Hashimoto, ela tava apaixonada por outro rapaz, e por causa que a borracha tava meio que incompleta, o Aoki entendeu o nome errado. Então ele acabou inserindo o Ida em uma história que ele não teria nada a ver, e ele acabou nutrindo um sentimento pelo rapaz que, se ele tivesse visto o nome direito, nunca teria acontecido.
acontecido. Essas brincadeiras, conveniências do destino acabam fazendo os meninos se envolverem, criarem um certo laço, onde eles vão se aproximando cada vez mais. No próximo arco, o problema que a gente tem é a questão de toda a mentira que o Aoki tinha contado pro Ida, né? Onde o Aida, que é o melhor amigo do Aoki, vai acabar se envolvendo porque ele é o tipo de cara que fala demais e se mete em tudo. Ele acaba se envolvendo com essa ideia de não deixar que o amigo dele minta pra alguém, porque isso não é certo, e vai acabar criando um outro desencontro entre eles. Ele não cria um grande problema, porque o Ida, ele é um cara muito despreocupado e ele leva tudo muito na boa, de maneira muito natural. Então ele não cria um grande problema, mas ele cria mais um desencontro, onde o relacionamento dos dois e aquilo que vinha crescendo começa a andar pra trás mais uma vez. O que eu acho mais interessante na obra é que o autor ele consegue desenvolver várias coisas a partir dessa confusão, e essas coisas todas são criadas, né, por causa desse misto de personalidades e de como elas reagem às confusões que estão acontecendo em torno delas, né, as coisas, as influências externas a elas. Então o Aoki, ele é um cara que ele é muito agitado, sempre pra cima, mas ele é muito preocupado com os outros. Então o que leva ele a essa situação toda é que primeiro ele não quer expor a Hashimoto, depois ele não quer que o Ida fique abalado, ele não quer criar um problema com o Ida, e depois ele tem umas outras questões que ele vai ter que lidar com o amigo dele, que no final só queria o bem dele. Então o Aoki, ele tá muito preocupado com todos. A Hashimoto, ela é muito tímida e insegura, e isso acaba criando algumas situações onde ela não consegue se expressar claramente, dando a entender coisas diferentes para as outras pessoas que não conseguem ler bem ela. A gente tem o Aida, o melhor amigo do Aoki, que é tipo uma zona, porque ele acha que é muito esperto, percebe tudo, mas ele percebe tudo errado na maior parte das vezes, até que tipo assim, não tem mais pra onde correr, ele percebe alguma coisa direito. E ele é muito efusivo, imediatista, então ele acaba agindo de forma muito rápida sempre que ele acha que alguma coisa tem que ser feita, e ele toma a frente de tudo, assim. Então ele acaba fazendo e colocando os meninos em situações às vezes desconfortáveis e problemáticas. E por fim a gente tem o Ida, né? O menino pelo quem o Aoki vai se apaixonar e que meio que desencadeou todo esse problema, né? Toda essa situação, que é um rapaz quieto, de poucas palavras, super despreocupado e despretensioso. Ele fala sobre as coisas abertamente, ele tá sempre agindo de maneira despreocupada, tem sempre um olhar calmo, mas ele é muito direto em tudo que ele quer dizer ou na forma como ele quer agir. E isso acaba deixando o Aoki desconfortável várias vezes, porque essa maneira, né, despreocupada do Ida agir sempre acaba criando situações embaraçosas, por mais que muito gostosas, né, que deixem o Aoki cada vez mais apaixonado, criam situações onde ele vai se sentindo desconfortável, tímido. Então isso ajuda muito a criar situações divertidas entre eles e a desenvolver cada vez mais o relacionamento deles, né? É claro que também é uma parte importantíssima para poder desacelerar um pouco o processo de envolvimento deles, para que o relacionamento deles comece a progredir em um ritmo mais saudável, desacelerado, e a gente consiga aproveitar bem a história, enquanto outras coisas vão acontecendo em torno deles, principalmente o relacionamento da Hashimoto e do Aida, que também vão se desenvolvendo aos poucos. Os personagens são super carismáticos. O Ida, que é talvez o menos expressivo deles, né, que é parte da característica do personagem, ele também é tão carismático quanto qualquer um dos outros, porque a maneira como ele fala abertamente sobre as coisas, né, a forma despreocupada dele agir, também é algo que consegue gerar um certo fator de identificação, e é muito gostoso de acompanhar, e a obra te permite isso constantemente, colocando os personagens em situações que tu venha te identificar. Mas o mais maravilhoso, pra mim, né, eu sou totalmente apaixonado pelo Aoki e pelo Ida, e eu amo ver o Aoki envergonhado, eu amo ver os surtos dele, porque boa parte da comédia da obra gira em torno de um Aoki desconfortável, envergonhado, né? Então eu adoro ver isso, e eu adoro ver as variações de humor do Ida, porque ele sempre age de uma forma muito natural sobre tudo, mas quando tu vê ele rindo, ou quando tu vê a expressão dele mudar de forma clara, tu vê um trabalho excelente dos autores ali, e tu vê uma humanidade no personagem que parecia não existir em alguns
alguns momentos, sabe? A ideia de tentar fazer com que ele lide de maneira despreocupada com tudo em volta dele, na maior parte das vezes, às vezes pode acabar se confundindo com essa ideia e tirar um pouco da humanidade de alguns personagens. Mas existe um equilíbrio excelente em Kieta Hatsukoi, onde isso não acontece com Ida. Ele sempre vem alguns momentos onde a gente consegue resgatar essa essência do personagem. Como eu falei, tem um ritmo excelente na história e quando a coisa parece muito apressada, os autores conseguem segurar a mão para dar uma desacelerada no desenvolvimento dos casais, né? Então a gente tem arcos bem claros onde esse desenvolvimento ele acontece nesse ritmo bom, gostoso, saudável, onde a gente vai ver eles passarem por processos bem claros e as coisas vão se desenvolvendo em um ritmo bem saudável, né? Então primeiro tem o processo de entender o que realmente estava acontecendo em toda aquela confusão, depois tem a ideia de colocar tudo de forma clara, de colocar todos os problemas na mesa para que o Ida saiba tudo o que aconteceu realmente. Depois a gente tem o processo em que o Ida e o Aoki vão aceitar os sentimentos um do outro, vão começar a externalizar isso, e aí a gente tem os dilemas, problemas, questões que eles têm que lidar, afinal de contas agora é um primeiro relacionamento e ainda tem a questão de esse primeiro relacionamento, esse primeiro amor deles ser de dois rapazes. Esse é um recurso que ainda é usado na narrativa para criar algumas situações com a qual os meninos vão lidar de forma diferente, né? E que mostra muito da personalidade deles, como o Aoki é muito inseguro sobre as pessoas tirarem sarro deles por causa disso, como o Ida não tá nem aí pra nada, ele fala abertamente sobre isso pras pessoas, tipo, sem se preocupar, tipo, ele simplesmente fala, naturaliza isso. Então a gente vê que são dois personagens que lidam de forma bem diferente com a maior parte das coisas que acontecem em volta deles. E aí a gente vê como eles precisam equilibrar essas diferenças para que o relacionamento deles dê certo. E cara, é muito gostoso de acompanhar isso, tipo, esses dilemas da vida, do momento que eles estão vivendo vão surgindo e tu vai querendo entender como a personalidade, né, deles vai influenciar, vai agir neste momento, como eles vão lidar com esses novos problemas, sempre tendo em mente que a personalidade deles vai gerar alguma confusão para que a coisa vire uma grande bagunça, assim, ó, e a gente se divirta muito lendo. Não existe nenhum tipo de ressalva em Kieta Hatsukoi, ele é uma leitura certeira para qualquer pessoa que gosta de uma boa comédia romântica. Ele é muito divertido, o traço é maravilhoso, a Haruko escolhe algumas variações artísticas para transformar as cenas, então a gente tem expressões super distintas diversas vezes para que ela consiga construir isso pra gente, né? Principalmente do Aoki, que como eu já falei, ele é a principal referência cômica em toda a obra, tá? Ela gira muito em torno do Aoki, os outros personagens são super relevantes, a gente acompanha os pensamentos deles em diversos momentos, mas eu acho que a maior parte dos grandes acontecimentos da obra estão envolvendo o Aoki e principalmente, né, a personalidade expressiva, a maneira agitada como ele sempre reage a tudo, acaba gerando boa parte desses momentos cômicos que são um melhor que o outro, assim, ó. E eu amo a variação artística que a Haruko usa, então a gente tem momentos em que o traço do rosto dele muda para algo muito simplista, às vezes a gente tem alguns corpos mais caricatos, como se fossem rascunhos, às vezes ele usa um detalhe excessivo para puxar uma coisa mais realista e mais dramática, mais sombria. Cara, é muito legal, sério mesmo, esse é um dos pontos mais fortes da obra. Agora a gente só precisa esperar ansiosamente pelas novas informações da adaptação, né? Não tem nada sobre cast ainda, a única coisa que a gente sabe é que ela deve começar a ser transmitida na TV japonesa em outubro, então assim que a gente tiver aí o cast revelado, outras informações, eu devo compartilhar pelas minhas redes sociais. Agora eu espero muito que realmente fique tão bom quanto o mangá, porque eu sou apaixonado por esse mangá. Cara, eu queria tanto que ele viesse pro Brasil, acho que eu chorava de felicidade se ele veio. Então deixa aí nos comentários se você já leu Kieta Hatsukoi, o que você acha da obra, o que você espera da adaptação em live action. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve se é novo por aqui, me segue nas redes sociais, sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!